Carajás, Camaiuai, Uruanã, Tapacura, Arauai, Tumpari, Camacã, Ariquis e Bororô, Nantiquaracatu. Ai, Canoa, Cuiçu, Amandola, Purilã, Cita, Lagaricapu, Uruê, Uauá, Uruí, Patê, Caritiana, Tenoê, Caxarari, Caçupá, Caripuna, Turubi, Macuxi, Cuafá. Nos tiroteios, queimadas, morrem guerreiros de tribo. É isso aí, minha gente. Olha só, nós vamos ver hoje arte brasileira, tá? Vamos passar lá pelos inícios, né? Parte 1. Então, como nós vamos falar das artes indígenas, então eu quis aqui fazer uma homenagem, fazer essa lembrança aí das etnias, né? E mais ou menos com essas queimadas, com esses agravamentos aí dessas situações, o que está acontecendo, né? Merece um alerta, merece uma solidariedade, e é por isso que nós estamos aqui começando a nossa aula com essa música aí, um pouco ritmada aí, né? Gostosa, né? Ó. É isso? Então vamos para lá que vai ser muito bom, nós vamos descobrir coisas muito interessantes. Deixa eu colocar meu violão aqui na estante dele e a gente vai começar, né? A gente vai, não esquecendo de falar no auxílio luxuoso que eu recebi aí, né? E olha só, arte brasileira, parte 1. Tá? Nessa primeira parte nós vamos ver as coisas lá do início, né? Explicando aqui um pouquinho mais sobre a arte indígena e também sobre a arte afro-brasileira, né? A transformação, a grande contribuição dos afrodescendentes, né? E o estilo barroco e o rococó, vale salientar aqui, tem esse detalhe aqui que é muito importante, brasileiro, tá bom? Então, seguindo aí, vamos lá começar com a nossa arte indígena. Olha só, nessa ilustração aqui, nós estamos vendo aqui um índio, estamos vendo também os seres, né, que pertencem à mata, muitos tucanos, não é isso? E aqui também, desse lado aqui também, toda a africanidade, né? A africania, o africanês, toda a influência maravilhosa trazida para nós, tá? Então, vamos seguir aqui. Logo de cara, a gente vai ver aqui essa iniciativa maravilhosa que é o Festival Estudantil Rondoniense de Artes, né? É uma mostra, as pessoas podem chegar lá e mostrar, né, os seus trabalhos e faz parte das ações desenvolvidas no Festival Estudantil, o FERA, né? Com a participação dos estudantes, né? Olha, participação de estudantes de 22 etnias, de 23 escolas indígenas do estado. E a abertura geralmente é no Memorial Rondon, que fica lá na estrada de Santo Antônio, aqui em Porto Velho, né? Então temos aí essa jovem aí com esse seu chapéu, com esses seus colares, né? E os traços característicos, e mostrando aqui, olha, estamos vendo aqui, ó, o detalhamento, não é? da produção inteligente e interessante. Tá bom? Chapéus também, cestos, a arte da cestaria, né? Com a sua
indicação étnica através das cores e desenhos, né? Aí que aparecem nos trançados. Então vamos entender bem direitinho o conceito de arte e a relação desse conceito de arte com os indígenas. Vale salientar que o indígena ele pegou esse conceito dos ocidentais, né? Porque é um conceito que não fazia parte de sua cultura, né? Que aos poucos eles foram percebendo a valoração e aí já tem um novo olhar, né? Mas, basicamente, fundamentalmente, olha, nessa ilustração, antes de mais nada, eu queria dizer, nessa ilustração você vê que tem padrões, vários padrões, como esse aqui, ó. Aqui um padrão, olha aqui, tá? Aqui é outro padrão. Esses padrões são usados, olha aqui esse padrão aqui, ó. Nos desenhos, são indicativos, outro padrão aqui, ó, são indicativos de etnias, tá bom? Tá certo que isso aqui é uma ilustração, é uma colagem, é uma montagem, né? Mas nós vamos entendendo cada vez mais, né? Ao pensar na arte, no olhar indígena sobre a arte. Então vamos ver aqui. Olha só, a arte, esse entendimento aqui, é uma categoria criada pelo homem ocidental. Então, eles não têm, o indígena não tenha, eu acredito que agora já vai se aculturando, né? Mas eu acredito que não tem esse olhar, esse entendimento, essa percepção, né? Ou não tinha. Ó, e mesmo no Ocidente, o que deve ou não deve ser considerado arte está longe de um consenso, certo? Então, arte é um termo, é um conceito altamente discutível, altamente em discussão, né? Mas queria comentar aqui para vocês, a arte tem a ver com a percepção, a arte tem a ver com a forma, né, a aparência, a estética, de coisas que o homem faz além de suas atribuições usuais e utilitárias. E mesmo aquelas que são utilitárias, que tudo tem sua utilidade, né? Para que serve um chaveiro? Para guardar a chave, para juntar a chave. Para que serve o chapéu? Para botar na cabeça, proteger do sol. Né? Tudo a gente acaba encontrando suas utilidades. Não é isso? Mas aquilo que o homem percebe, que vê com um olhar diferente e utiliza daquilo dali numa função que não seria usualmente aquela função dele, já tem um entendimento diferente, né? E vamos combinar que o ser humano, a humanidade, o desenvolvimento, né, faz com que esses achados fiquem cada vez mais sofisticados, né? E aí o termo de arte pode ser encontrado em várias coisas, até no jogo de futebol, num certo lance de um atleta, que ele faz de uma maneira tão peculiar, que se torna, né, entra no conceito de arte, tá bom? Então vamos voltar lá para a gente entender melhor isso daí em relação à arte indígena. Podemos voltar para o nosso slide? Podemos voltar para o nosso slide? Isso. Então, por isso que fala aqui que está longe de um consenso, certo? Realmente, tem coisas que as pessoas dizem, será que isso é arte? Isso tem a ver com a arte ou não? Então, algumas formas de arte, né? Alguns tipos de músicas,
né, alguns conceitos. Nós vamos ver, estudando sobre a arte, né, sobre a arte brasileira, contemporânea, todas as formas de arte, nós vamos chegar nessa discussão também aí. Seguindo aqui, nós temos o seguinte, ó. Antes de 1500, vamos passar aqui um olhar sobre a arte indígena. O que nós estamos vendo aqui, ó? Estamos vendo aqui um Brasil pré-cabralino, antes de Cabral, antes da chegada do Pedro Álvares Cabral com sua esquadra cheia de portugueses. Então, nós estamos vendo aqui, olha, lugar de moradia, né? Vários utensílios, né? Vários objetos já com sua demarcação, com sua etnia aí, desenho étnico estampado, né? Sua diferenciação. Estamos vendo aí os objetos usados, que se fossem expostos, iam ter um outro olhar, né? Mas aqui está na função, né? Na utilidade. Aí aqui, nós temos aqui os primeiros contatos. Olha só, vários artistas, como é o caso aqui, ó, do Oscar Pereira da Silva, ele colocou aqui a visão dele sobre a chegada, o desembarque, a descida do navio, né, da caravela da nau ali, com a aproximação em terra firme. Então, essa é uma visão de uma pessoa que está de frente para esse acontecimento, olhando, né, a cena a uma certa distância, né? Estamos vendo aqui, ó, as outras caravelas, esse grupo aqui de aproximação, os índios, né, os indígenas aqui, olha, com suas armas, com sua cautela, seu olhar curioso. Certamente era muita novidade, né? Muita admiração, devido ao fato de que nunca tinham visto. E o Oscar Pereira, que ele retratou, ele teve esse olhar aí, né? Então, as árvores, né? Os portugueses também chegando. Não vamos esquecer que essa esquadra do Pedro Álvares Cabral eram 13 caravelas, se não me engano. Era uma certa quantidade de caravelas preparadas para tudo, não só para as intempéries do mar, como também para enfrentar qualquer hostilidade onde fossem passar. Então, de certo modo, estavam preparados para a guerra, para a aproximação, que é isso que acontece aqui nesse primeiro contato, tá? Então, vamos lá. Esse histórico desembarque de Pedro Álvares Cabral, né, tem uma passagem aqui em Porto Seguro, na Bahia, né, onde o Aurélio Figueiredo já dá aqui uma outra visão, tá bom? A visão que ele dá aqui é alguém dentro do barco, né, olhando já para a terra firme. Seria este o Cabral, o comandante, né? Olha aqui o Pero Vaz de Caminha, aqui sentado já escrevendo, fazendo seu relatório, né? E todos eles aqui, ó, olhando em direção à terra firme, apontando, certo? Então, é uma outra visão, é uma outra percepção, não só do Aurélio Figueiredo, que fez o quadro, como também de nós que estamos de frente para ele, estamos olhando aí, percebendo todas as intenções e as características dessa obra aqui,
certo? Nós já tivemos uma aula sobre leitura de imagem, né? E aí a gente também vai percebendo esses detalhes. Seguindo aqui, olha, outro olhar muito interessante aqui, porque aqui é do ponto de vista do indígena, de quem está em terra firme, vendo esse povo chegar, né? Olhando para as caravelas, olhando para toda essa novidade. Certamente eles jamais tinham visto uma embarcação desse porte, tanta gente, tanta coisa diferente. Então, isso aqui foi o nosso Cândido Portinari, já em 1956, né, que, de acordo com o que se leu, o que se ouviu falar, os relatos, né, do Pero Vaz de Caminha, vai dar a sua visão, né, sobre esse acontecimento. Olha só que 3 artistas inteligentes, geniais, cada um com seu ponto de vista diferente, cada um fez o quadro sobre o descobrimento do Brasil, a chegada dos portugueses em terra firme, cada um com um ponto de vista diferente, né? Um de frente para todo o conhecimento, o outro dentro do barco e o outro aqui ao lado dos indígenas, né? Olha só, as obras artísticas tinham o intuito, não é, de registrar algum momento histórico na forma de reprodução fictícia, imaginada da realidade. É porque nenhum deles estava lá na hora. Quem estava lá e que deu alguma condição de se entender foi o Pero Vaz de Caminha. Grande cara, nunca ficou bêbado, nem deu trabalho, ficava lá, né, escrevendo tudo. Então, a obra não constitui uma realidade total, pois no momento da chegada dos portugueses, os indígenas não expressavam nenhuma felicidade, euforia, e sim um contato amistoso como aquele que o Pero Vaz de Caminha, gente finíssima, escreveu, né, o que ele falou. Então, pessoal, estudantes, né, vamos tomando conta aí desses detalhes, né, o olhar do artista, né, a perspectiva que ele dá para o seu quadro, né, são 3 perspectivas diferentes, 3 maneiras de olhar o descobrimento do Brasil diferentes. Seguindo aqui, nós estamos vendo aqui a arte indígena, né, as manifestações artísticas indígenas. Você vê logo aqui, ó, você vê a arte plumária, olha aqui, ó, esse, várias plumas. E as cores também. A arte em madeira, né, o entalhe. Olha, rebuscamento aí, né? Os trançados, as cestarias, né? Olha as cores, olha o padrão. Esse padrão aqui, ó. Eu sou bom, não sou? O desenho ficou muito torto. Estão vendo? Essa aqui mostra a qual etnia pertence quem fez esse trançado aí, né? Um cesto, guardar com a tampa dele aqui, né? Olha aqui, ó, um trabalho feito em cerâmica também. Olha também, perceba também essa questão dos desenhos, né? É uma preocupação para dizer a qual etnia pertence. E aqui, ó, pinturas também, se utilizando de pigmentos, né? Mas isso aqui já é bem mais moderno, né, gente? Vamos combinar. E a dança? Estamos aqui uma captura aqui de um momento do Quarupi, né, que é uma dança
uma festa onde vários grupos étnicos se reúnem, e aqui já é um instrumento musical, né, uma flauta de bambu, né, em que eles vão tocando e vão dançando, e as mulheres vão acompanhando, né, tudo com seus emblemas, né? Então, o dia a dia, outra situação aqui, ó, o dia a dia dos Paeté Suruí de Rondônia e Assurini do Xingu, transformando o barro em arte, está na exposição Cerâmica Indígena do Brasil, preservando histórias e tradições. As peças, vasos, cuias, panelas, potes, apresentam desenhos e grafismos decorados em policromia, com a utilização de corantes minerais. Policromia, várias cores, né? Cromo vem de cores. Então, olha aí, ó. Eu já estava salientando, chamando atenção para essa história aí das peças e dos grafismos, né? Dos desenhos. Ó, tá vendo? Olha essas cores aí, em ocre e marrom, né? E aí a gente vai vendo não só os objetos, como sua decoração, sua estética. Ok? Exposição aí de vários deles aí. Então, nessa mostra, né? Nessa exposição, estão reunidas peças, como essas aí, vídeos, fotos, e através disso aí se revela o cotidiano e as tradições dos índios. Uma foto aqui do Marcos Santos. Seguindo aqui, nós temos também, olha, existem diversas danças praticadas pelos indígenas do Brasil. No entanto, algumas tornaram-se mais conhecidas. Duas delas são o toré e o quarupi. No Brasil, uma das danças mais conhecidas e praticadas pelos índios é o quarupi. Nessa ilustração que a gente está vendo aí. Então, vamos ver aqui, entender um pouco mais de detalhes sobre o que é o quarupi. Tipicamente, o ritual é um ritual, tá? Inicia com a chegada de grupos de outras aldeias, que ocorrem em meio a muitas danças. Depois, alguns índios vão ao mato e cortam um tronco de quarupi. Quarupi é uma árvore, né? Mas fica sendo também o título, o nome da festa, né? E constroem uma cabana de palha em frente à casa dos homens, e sob ela ficam um tronco no chão. E aí, ó, na dança, na música, na festa, os instrumentos musicais mais comuns são o chocalho, o maracá, a flauta, o reco-reco, que é feito de casca de tartaruga, as trombetas de cuia, percussão, sopro e os bastões de ritmo. Vou fazer aqui um comentário aqui com vocês. Então, esses instrumentos musicais, eles são, assim, representam a percepção musical do indígena, né? Que aí eles vão, praticamente, na verdade, né, qualquer objeto pode ser usado como um instrumento musical, né? O que importa é saber combinar os sons, né? Então, no caso, deixa eu afastar aqui um pouquinho, a gente vê isso aí, ó. Vendo? O chocalho, a flauta, o reco-reco. O reco-reco
tem aquele som, rec, rec, rec. Quando você arrasta em alguma superfície que tem alguma frepa, algum enrugadinho, sempre dá esse som, né? As cuias, né, também ajudam a fazer, não só para dar um som grave, né, um som de sopro, como também dar um som de percussão. Os bastões, pequenos pedaços de pau, né? E aí eles vão juntando e vão tornando a rítmica da festa, da dança, como a gente está vendo ali na ilustração, né? Ali alguns maracas, né? Chocalhos, algumas cabaças ali, que servem para ajudar na ritmização, né? na dança. Então, essa percepção é importantíssima, essa percepção musical, né? Esse sentimento, esse fluir, é muito importante porque revela que está intimamente ligado a todos os seres, a todos os grupos humanos, essa sensibilidade musical, esse uso, essa criação de instrumentos também muito ligada a tudo isso, né? A dança, ao ritual, ao festejo. Vamos soltar lá para a gente mostrar alguns detalhes. Olha aqui, estava falando aqui, ó, pessoas juntos dançando, tocando com organização, torna-se... Vamos avançar mais um pouquinho aqui, olha. Olha aqui, ó, as flautas, né? Isso aqui também faz parte do guarupi, tá? Um tipiti, né? Um bocado de coisas dentro, aí dá um som interessante. Outras criações aqui, olha. Ó, seu instrumental inclui instrumentos de percussão e sopro. É isso aí, gente. O instrumento precisa ser sofisticado. O que importa é o som, né? Como esse aqui, esse pau de chuva. Dá um efeito, né? E muito mais aqui, como a gente está vendo, né? Os instrumentos de sopro, como pios, apitos, buzinas, trombetas e flautas, produzem som pela introdução de ar em tubos e cavidades. São feitos de folhas retorcidas, frutos, troncos, bambu, ossos, cabaças, cerâmica, chifre, carapaça de animais. Qualquer objeto pode servir como instrumento musical. Basta que a pessoa saiba extrair o som, né? Saiba extrair o som. E aí você pode muito bem fazer aí uma combinação sonora, né? Olha aqui, ó. Eu vou fazer aqui o som, aí depois vocês vão ver. Vocês estavam vendo quando a aula começou, né? E aí, olha aqui, ó. Eu peguei ali, ó. A gente vê que dá para fazer um som com isso aqui também. Eu vou tocar primeiro isso aqui que eu estava mostrando. E aqui, ó. Combinando os sons, você consegue fazer música, você consegue. Então, quando os grupos sensíveis, quando pessoas que têm assim, a sensibilidade musical podem pegar qualquer instrumento, qualquer objeto e, organizadamente, combinar os sons e fazer música, e fazer algo dançante, né? Vamos voltar para a gente adiantar mais um pouquinho lá a nossa aula, né? Então, estamos vendo aqui, olha, o projeto Maloca, tá? Onde as pessoas se unem, aí trocam
experiência, fazem amostra, tem toda uma... Olha aqui, como essa mostra estudantil de arte e cultura indígena. O Maloca, que aconteceu no dia 18 de abril a 20 de abril em 2023, isso, tá? Em Porto Velho, com a participação de 100 alunos das escolas indígenas de Rondônia. Estamos vendo aqui, olha, o pessoal todinho aí se reunido para apresentações, aqui também, orgulhosamente, né? Representando sua etnia. Da região que envolve Madeira Mamoré, Guajará-Mirim e Nova Mamoré, estiveram participando 26 alunos dos segmentos música, dança, artes visuais e performance livre. A realização é do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC. Ok? Vamos conhecer, então, agora um artista, um rapper, né? Guarani aqui, o rapper Guarani, da aldeia Crucutu, de São Paulo. O Herá Jeguagua Mirim e o Conumi MC, que canta em Guarani. Então, olha só, ele é uma potência, tá? Ele possui 2 álbuns feitos em estúdio e já gravou com Criolo, com seu pai Olívio Jecupé e com o Souto MC, e recentemente com a banda Losk. Então, o que ele canta? Ele canta as causas indígenas, ele procura, através de seu trabalho, né, chamar a atenção para os problemas relativos. Estamos vendo ele aqui com seu cocá aí, tá? Isso aqui é uma amostra que a gente tem de como o mundo está assim, todo globalizado, está todo envolvido, como as coisas estão adiantadas, né? Então, as pessoas estão usando seus conhecimentos e seu desenvolvimento para poder avançar, né? Nas diversas segmentos artísticos, nos diversos canais para defender suas ideias, tá bom? Então, agora chegamos aqui na arte afro-brasileira e africana. Eu vou mostrar para vocês só um pouquinho aqui de uma coisa cultural, bem cultural, né? Para lembrar, esse som é um som característico que é muito usado com aquele instrumento, né, o berimbau. Então, para lembrar, isso aí é uma herança africana, né, que está na nossa cultura. E eu vou colocar aqui o violão aqui de volta para poder a gente avançar aqui a cultura afro-brasileira, tá? É o conjunto de manifestações culturais formado a partir da junção de elementos da cultura dos povos africanos trazidos como escravos durante o período colonial. As manifestações culturais de origem africana eram desestimuladas e marginalizadas, mas, após o fim da escravidão, houve uma reinterpretação positiva desses aspectos. Hoje, a cultura afro-brasileira está presente na dança, na música, na culinária, na religião e no folclore. Ela é heterogênea, constituída a partir das heranças culturais de diferentes povos africanos,
como os bantus e os sudaneses. Olha aqui, ó, a ilustração aí do navio negreiro, né? Isso mesmo. Bom, quais as características da arte afro-brasileira? A influência da cultura afro-brasileira é bastante pronunciada em expressões musicais como maracatu, samba, maculelê, jongo e machixe. Vale a pena pesquisar para ouvir, tá? Esses ritmos utilizam instrumentos como atabaque, né? Aqui, ó. O afoxé, uma espécie de maraca também, né? O berimbau, fiz um som de berimbau para vocês ainda há pouco aí, e o tambor, tá? Essas manifestações musicais têm forte influência também sobre as manifestações do corpo. Não vamos esquecer aqui o agogô, né? Que é um som muito legal. Seguindo aí, gente, nós temos uma atividade interativa. Vamos ver aqui. É aquela nossa enquete, né? Observe a imagem, faça aquela leitura da imagem e diga aí com suas palavras o que você acha do que essa obra de arte está mostrando aí para todos nós. Situação aí, né? Bom, arte afro-brasileira é um termo criado a partir do século XX, tá? Não esquece. É novo esse termo. E os parâmetros a serem considerados sobre a arte brasileira são... aqui, ó. É certo que os primeiros artífices negros no país eram de origem banta, que é um povo lá do centro sul-africano. E é de se supor que pelo menos uma parte deles já chegou ao Brasil cristianizado. Para além da arte barroca, não temos registros suficientes dos artífices alforriados que pudessem fundamentar a tal forma de arte que agora se passou a chamar afro. Ok? Então, nos nossos dias, a arte contemporânea, o Paraíso Perdido no Oriental é uma grande montanha de caixas de engraxate feitas de madeira. Então, é uma obra de arte aqui, né? Em Gana, mais uma cidade africana aí, mais um país, estado, alguma coisa lá da África, né? Caixas de madeira não são jogadas fora. Por isso, Ibrahim não recolheu as caixas na rua. Elas foram feitas com material retirado de uma antiga estação de trem desativada, construída pelos ingleses no início do século XX. E agora falando sobre o barroco e o rococó brasileiro. Enquanto o barroco era mais intenso e religioso, o rococó focava na leveza, decoração e prazer. Ambos deixaram uma marca significativa na arte brasileira, como, por exemplo, aqui os 12 profetas aqui nessa igreja, né? No Brasil, artistas como Aleijadinho contribuíram para o desenvolvimento do barroco, criando esculturas e obras religiosas. O rococó se misturou com o barroco e artistas como Manuel da Costa Ataíde e Francisco Xavier de Brito deixaram suas marcas nesse estilo. Olha aqui as igrejas super decoradas, né? Tá vendo? A igreja da Ordem Terceira de São Francisco, da Penitência, né? E o movimento atinge o auge artístico a partir de 1760, principalmente com a variação rococó do barroco mineiro. Muito exagero no rococó, tá, gente? Muito mesmo. O nosso queridíssimo Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, em seu projeto para a Igreja de São Francisco, em Ouro Preto, bem como sua realização, expressa uma obra de arte plena e perfeita. Manuel da Costa, suas pinturas em tetos das igrejas seguiam as características do estilo barroco e aliavam-se perfeitamente às esculturas e à arquitetura de Aleijadinho.
tá? E o mestre Valentim nasceu em Minas Gerais. No Rio de Janeiro, tornou-se um artista célebre para serviço de talha, escultura e moldes de peça de luxo em metal. E a nossa enquete? A nossa enquete, né? Observando a imagem, vou dar aqui uma ideia para vocês, tá? Olha só, inicialmente identificamos os livres e os cativos pela cor da pele. Essa diferença é vista porque alguns servem, como o caso da mulher negra, que abana o casal, e de que outros estão à disposição dos brancos para atender qualquer situação, bem como a forma que a mulher branca alimenta as crianças. Então, esse quadro aqui do Jean-Baptiste Debret, um jantar brasileiro, é uma mostra aí da desigualdade, né? A farta mesa devorada pelo casal é um produto estratégico para refletirmos a desigualdade social existente na época. Gente, chegamos aqui ao final da nossa aula, chegamos às nossas referências, né? Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado esse passeio aí pela arte indígena e a arte afro-brasileira, ok? Até a próxima aula, então. Tchau.